A meta do Palmeiras é montar um time que faça frente ao Flamengo. Ganhar do Mirassol, Portuguesa, Santos não adianta. No ano passado, não ganhamos os jogos grandes. A jornalista da Globo lá, da Sport TV, a Ana Thaís Matos, ficou questionando, né? Por que o Paquetá quer vir pro Brasil, pro Flamengo? O cara jogar num time de ponta no Brasil é muito melhor do que jogar nesse time de meia boca. O que ele tá ganhando nessa bota desse time do West Ham? E o Flamengo se propõe nessa temporada especialmente a contratar o que ele achar que deve, não só o que o técnico pede, para evitar o efeito Sampaoli, que pede vários jogadores, como pediu o Alan, vai embora e deixa o jogador lá. Impossível fazer um time ao nível do Flamengo. Palmeiras não tem visão nem recursos financeiros para isso. Para o potencial que o jogador tem, voltar ao Brasil, não que seja demérito, mas vimos para o Paquetá outras possibilidades. Pô, cara, essa mulher aqui, velho... Não, e aí fica uma jornalista dessa que tem que fazer o papel de nos defender, não, fazendo ao contrário. Ah, faz favor, vai trabalhar lá na Europa, então. Eu sei fazer conta. Eu sei que a gente não tem o potencial financeiro para chegar ali e pagar uma folha salarial do tamanho que deve ser a folha hoje do Flamengo. Jogadinha do Paquetá, Paquetá, Paquetá. Jogadinha do Paquetá, Paquetá, Paquetá. Balança o ombrinho, vai, balança o ombrinho, vai, balança o ombrinho. Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá. Jogadinha do Paquetá. Jogadinha do Paquetá. Jogadinha do Paquetá. Rapaziada, palmeirenses aí cobram, né, a sua gestão do Palmeiras aí, a Leila Pereira, que tem um time que compita de igual para o Flamengo. Meu Deus, não tem como isso. E Abel, rapaziada, na sua última entrevista aí, dando a entender sobre a disparidade técnica do Flamengo diante do Palmeiras, que isso foi determinante para o Flamengo fazer o que fez em cima do Palmeiras em 2025. Meu Deus do céu. Rapaziada, e a comentarista da Sport TV, né, a Ana Thaís Matos aí, que ficou refutando e falando merdinhas sobre por que Paquetá escolheu o Flamengo ao invés de ter muitas outras opções aí na Europa, na sua situação de qualidade atual, que ele está no auge. Thaís Matos, você é corintiana, já sabemos disso, você já até se declarou. E se fosse pro seu timinho, era o melhor do mundo, era o melhor meio-campista do mundo, mas como é pro Flamengo, ó, tem dor no cotovelo, então chupa. Já chega deixando o like, rapaziada, se inscreve no canal com força e hypa, e hypa, e hypa. 20 pessoas aí pra esse vídeo pra ajudar o canal Fla Fire. Mas o que me chamou a atenção é que a jornalista da Globo lá, da Sport TV, a Ana Thaís Matos, ficou questionando, né? Por que o Paquetá quer vir pro Brasil, pro Flamengo, né? Nas palavras dela, assim, ó, talvez Paquetá pudesse ir para outro clube e opte por retornar ao Brasil porque foi muito pesado o que aconteceu com o atleta nesses últimos anos. Para o potencial que o jogador tem, voltar ao Brasil... Não que seja demérito, mas vimos para o Paquetá outras possibilidades. Pô, cara, essa mulher aqui, velho, eu me revolto esse tipo de comentário, porque ela desmerece totalmente o futebol brasileiro, né? Desmerece totalmente o futebol brasileiro, né? Fica puxando o saco de europeu, cara. E eu tenho uma raiva disso. Ah, como se o europeu fosse o Odo Borogodó. Jogar lá em qualquer time de europeu é muito melhor que jogar em qualquer time aqui do Brasil. O que eu discordo plenamente. O cara jogar num time de ponta no Brasil é muito melhor do que jogar nesse time de meia boca. O que ele tá ganhando nessa bota desse time do West Ham? O que ele tá ganhando lá? Nada. Não tá ganhando nada. Porque o time é uma merda. Inclusive, por que ele pode vir embora pra cá? Porque tá lá na zona de rebaixamento, lá da Premier League. O jogador brasileiro sair do Brasil de time de ponta para jogar em time de bosta lá na América, lá na Inglaterra, eu não consigo entender, ou qualquer outro país da Europa. Não dá para entender. Vai lá para ficar lá perdendo, lá não ganha título, não ganha nada, não ganha visibilidade, né? Fica aí no ostracismo lá. Ah, pelo amor de Deus, cara, não dá para entender. E aí essa jornalista vem com esse comentário idiota, na minha opinião é idiota esse comentário dela. Me desculpa. Puta que pariu, cara. Me desculpa o palavrão também, mas olha, é duro de você segurar quando você vê umas coisas dessas, cara. Que é isso, cara? A gente tem que torcer para que quanto mais jogador do nível do Paquetá venha pro Brasil, melhor. Não ficar desmerecendo, ai, por que ele quer vir pro Brasil? Ele tá louco. Tá louco é de ficar lá, time de meia boca que não ganha nada. Pelo amor de Deus, cara. Que nojo, cara. Eu não sei se você concorda comigo ou não. Coloca no comentário aí a sua opinião, porque não dá para entender isso aí, cara. A gente tem que torcer para que o nosso futebol melhore. Não ficar puxando o saco dos caras de lá. E não é tanta diferença de futebol assim, não. A gente viu na Copa do Mundo que não é. O Flamengo foi muito bem, todos os times foram muito bem, com exceção do Palmeiras, né? O Palmeiras foi meia boca, mas ainda assim foi bem, né? Onde chegou, os times daqui chegaram onde ninguém imaginava que ia chegar. O Fluminense chegou na semifinal. E aí vem desmerecer o nosso futebol, cara.
Que absurdo isso, né? Eu tô torcendo para que venha Paquetá, venha John Arias, venha Almada, venha muito mais jogador jogar aqui no Brasil para melhorar o nosso futebol, para ficar mais gostoso aqui, para ficar mais legal. Não, e aí fica uma jornalista dessa que tem que fazer o papel de nos defender, não, fazendo ao contrário. Ah, faz favor. Vai trabalhar lá na Europa, então? Não é o Felipe que está pedindo, é o Flamengo que está vendo para onde vai contratar. E o Flamengo se propõe nessa temporada especialmente a contratar o que ele achar que deve, não só o que o técnico pede, para evitar o efeito Sampaoli, que pede vários jogadores, como pediu o Alan, vai embora e deixa o jogador lá. Aí outros técnicos acabam não aproveitando, o cara não rende, você fica com o jogador. Eles querem evitar isso, ou minimizar essa questão. Então o Flamengo não deverá no mercado agir como assim, o Felipe pediu, eu vou trazer. Não. Pesa muito, o pedido dele é óbvio que pesa, é evidente que pesa, mas não vai ser o único fator preponderante, não vai ser o fator preponderante para essa tomada de decisão. Cada frase, uma cacetada. Essas narrativas, que são muito fáceis de se construir, mas isso faz parte desse processo. Organização, continuidade, sustentabilidade e responsabilidade financeira. Às vezes, quando falam do ano passado, mas jogamos contra quem? Perdemos contra quem? Ele tá falando claramente do Flamengo, tá? Da questão da disponibilidade financeira. Ó, jogamos contra quem? Perdemos contra quem? Que diferença viviam os orçamentos? Detalhe, o orçamento de gasto, de investimento em jogador do Palmeiras, ano passado ele foi mais que o dobro do Flamengo. Mas beleza, ele acha que ele tá falando com um punhado de criança. E às vezes esquecemos o todo e olhamos só para o resultado. Então ele puxou, né, para falar sobre a questão do orçamento, justificando que o orçamento do adversário foi maior que o nosso, e isso justifica-se o porquê perdemos o título. Aí, na coletiva, ele foi questionado sobre isso, e parabéns ao jornalista. Parabéns ao jornalista que perguntou isso pra ele na coletiva. Parabéns, cara. Parabéns ao jornalista que fez essa pergunta. Porque assim, eu sempre espero algum jornalista ter peito ali pra chegar e jogar na cara dele. E olha só o que ele respondeu pro jornalista quando o jornalista colocou nome aos bois e jogou, rebateu aquilo que ele falou na coletiva. Olha só. Eu gostaria de voltar no tema do orçamento, porque você tocou nesse assunto antes da partida e agora de novo você voltou a falar sobre orçamento de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E aí, no levantamento que eu fiz no ano passado, o Flamengo gastou 457 milhões em contratações contra 700 milhões do Palmeiras. Eu queria entender um pouco quando você fala do orçamento, porque o Palmeiras gastou mais no ano passado, mas talvez houve algum erro de planejamento em alguns jogadores. Se a gente for ver Mikael, que já saiu, o Facundo Torres, que agora pode sair até com um valor menor do que o Palmeiras comprou. Queria entender um pouco sobre esse orçamento. Queres entender, mas eu não sou a pessoa que te vai explicar isso. Porque o orçamento não é só nas compras e nas vendas. Eu posso comprar um jogador, pode-me custar 20 milhões de euros ou 30 e pagá-lo em 5 anos. Né? Portanto, o orçamento não é assim que ele se calcula. Não é? Quando compras uma casa, tu não pagas os 10 milhões ou 3 milhões de reais ou 1,5 milhão de reais. Não pagas na hora, tu espaças. Portanto, por isso quando essas narrativas são criadas, eu entendo-as perfeitamente, mas o orçamento é aquilo que acontece no final de cada ano, no balanço. Aí é que nós temos que comparar. Quando comparas, não é, mas eu ouvi, gastou. As coisas não é assim que funcionam. Sim, mas as coisas não são assim que funcionam. Questionaram ele. O Palmeiras não gastou 700 milhões. O Palmeiras espaçou, não gastou. O Palmeiras, há jogadores que comprou o Vitor Roque. O Palmeiras que pagou para 4 ou 5 anos. É assim que funciona. É uma despesa que temos, mas não entra no orçamento desse ano. É uma despesa que o Palmeiras tem que vai pagar. É assim que as contas se fazem. Ele falou que entende as narrativas que se criam. Abel, ninguém tá criando narrativa aqui. Os valores, eles são apresentados nos balanços financeiros do clube. Mas nós compramos um jogador e espaçamos ele ao longo de 5 anos. Isso é uma manobra contábil que você tá fazendo aí para justificar que o Palmeiras não gastou 700 milhões. Mas a dívida tá lá, para ser paga. Mas vai ser paga em 4 ou 5 anos. Mas por que isso, então, tem comprometido o nosso orçamento desse ano? Se o Palmeiras não gastou 700 milhões, por que o Palmeiras tá fazendo a feira, tá fazendo a liquidação para poder negociar jogador que presta? Por que foi anunciado que o Palmeiras teria um teto apenas de 10 milhões para trabalhar esse ano? Você sabe fugir de pergunta, né? Quando a pergunta ela vem bem construída, bem embasada, coloca-se a sua gestão e você contra a parede, você, sai pela tangente. Já que você não é a pessoa certa para falar sobre orçamento, por que você comentou sobre orçamento, então, na entrevista que você deu antes do jogo? Se você não tem, talvez aí o know-how para falar sobre isso.
É muito fácil ficar com o microfone na mão e o repórter não ter direito de réplica, né? É muito fácil. O repórter tem direito a uma pergunta, você vai lá, dá uma pancada, próximo. Como que é fácil? Como que é fácil? Eu vi vários comentários lá no site. Ah, eu vou abrir aqui. O cara comentou aqui assim, ó. Já tá com vários likes esse comentário, hein? Lá na coletiva, lá na página da coletiva do Palmeiras. A meta do Palmeiras é montar um time que faça frente ao Flamengo. Ganhar do Mirassol, Portuguesa, Santos não adianta. No ano passado, não ganhamos os jogos grandes. E aí outro respondeu embaixo, ó. Impossível fazer um time ao nível do Flamengo. Palmeiras não tem visão nem recursos financeiros pra isso. Cara, eu não sou idiota. Eu até entendo que o recurso financeiro, realmente, a gente não tem o potencial financeiro. Então eu não sou idiota, né? Eu sei fazer conta. Eu sei que a gente não tem o potencial financeiro pra chegar ali e pagar uma folha salarial do tamanho que deve ser a folha hoje do Flamengo. Que eu acho que é. Hoje ela deve estar maior, relativamente maior que a do Palmeiras. Mas eu entendo também que a gente tem que ter uma capacidade melhor de se reciclar, de se oxigenar temporada após temporada. É esse o nosso principal questionamento. Então o Abel, ele deu aqui de João sem braço, mas ele sabe muito bem a pergunta que foi feita a ele. E ele sabe muito bem a comparação e justificativa que ele colocou minutos antes do jogo começar. Só que ele gosta de cutucar o torcedor, ele gosta de sair pela tangente nas perguntas. Vamos ver até quando vai durar. Enquanto tá ganhando, na Bacia das Almas, de 1-0 e tal, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se tiver uma queda, meu amigo, da primeira queda que der, vocês sabem, né? Aí ele não aguenta. Aí ele reclama, aí ele fala que ficou magoado, que ficou chateado. O Paquetá, ele pode ajudar muito o Arrascaeta. Esse é um ponto que as pessoas estão ignorando. Tendo o Paquetá no elenco, para jogar com o Arrascaeta, fazendo, por exemplo, o lado direito, você passa a ter um Carrascal no banco para entrar em qualquer jogo. E tirar o Arrascaeta quando ele já tiver... O Arrascaeta, gente, ele na temporada passada foi ótimo, mas ele teve muitos problemas físicos. Ele vai ficando mais velho. A tendência é ele não aguentar 80 minutos, 85 minutos. Pode fazer um jogo ou outro, mas em vários jogos, ele talvez volte a sair com 10, 15 do segundo tempo. Você tem um Carrascal descansado, de repente, no banco para entrar por dentro, ou para jogar na direita e trazer o Paquetá por dentro. Isso vai dar ao Felipe uma opção assim bizarra de ter o Arrascaeta na sua plenitude e administrar muito mais a minutagem e a condição física do uruguaio, para ter momentos realmente decisivos, importantes, da maneira que ele jogar mais interessante. Ele pode ter um jogo que o Arrascaeta não está ok para 90 minutos, começar com o Paquetá e lançar o Arrasca no segundo tempo. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Não quero um jogo mais intenso, mais físico, no primeiro tempo, vou com o Paquetá, vou guardar o Arrascaeta para o segundo tempo. Vai entrar com 15 minutos. Meia hora do Arrascaeta 100% para tentar definir o jogo. Ele pode fazer 1000 coisas. Estou dando aqui exemplos aleatórios, tá, gente? O Paquetá oferece para o Felipe muitas alternativas. Rapaziada, a Ana Thaís Matos aí, né? Comentarista da Sport TV aí, né? Recalcada pra cacete, mano. Corintiano aí, né? Falando sobre por que o Paquetá escolheu o Flamengo, né? Por que será, né? Por que será? Deve ser só porque é o maior clube do Brasil, né? Apenas. É o maior e o melhor. Então, enfim, né? Aí o Abel Ferreira, né, rapaziada? Que sempre arruma uma desculpinha pelos seus fracassos, né? Que nunca é culpa dele, nunca tem um pauzinho de culpa dele. É só dos outros, é só de terceiros, é porque o Flamengo é mais rico e vai continuar sendo mais. Aí os comentários dos torcedores, né, dizendo que o Palmeiras tem que fazer de tudo para montar um time que compita pau a pau com o Flamengo, porque senão vai ficar no chinelo mais e mais anos. Aí outros pegam e respondem, né, em cima desse comentário, dizendo que o Palmeiras não tem capacidade, não tem como e não tem situação financeira para isso, rapaziada. O Flamengo tá em outro patamar. E esse ano o Flamengo conseguiu subir muitas escadas além do próprio Palmeiras, tá ligado? Porque até de 2021 a 2024, o Flamengo e o Palmeiras estavam sempre ali, né? O Flamengo um pouco acima, às vezes o Palmeiras um pouco acima, mas esse ano de 2025 que passou, o Flamengo, ó, subiu muito. E já era uma disparidade enorme dos outros times. Agora, com essa disparidade entre o Palmeiras, ficou muito difícil pro Palmeirinhas aí, né? E o Abel foi questionado, né, sobre por que não ganharam nada gastando 700 milhões e por que o Flamengo ganhou tudo gastando 400 milhões. Aí ele foi tentar dar desculpa e tal, mas não respondeu a pergunta, porque ele sempre corre da pergunta. Ele sempre corre, porque é fraco, é covarde. E não ganhou porque... É só dizer, cara, não ganhou porque eu fui ruim. Eu fui um técnico ruim, fiz más escolhas, pedi péssimos e bagres jogadores, como falar o turma do Amendoim, né, o Lugó. Então, a culpa é só sua, Abel. A culpa é só sua. E repare, quando o Abelzinho
pega o Flamengo, ele treme. Já não tem tática de futebol com os outros times. Aí quando pega o Flamengo, quando dá de frente com o Flamengo, rapaziada, esquece. Abel Ferreira fica no chinelo aí, viu? Eternamente fica no chinelo, patrão. E também sobre a questão aí, né, do Flamengo agora com essa nova ideia de mercado, do Flamengo não contratar só jogadores que os técnicos atuais pedem, mas contratar aquilo que o Flamengo, o nome Flamengo, realmente vê que é uma boa oportunidade, no caso de Paquetá, né? Como falaram aí, né, para não gerar o caos Sampaoli, onde Sampaoli pediu um jogador, pediu, e no final foi-se embora, fez uma péssima gestão do seu elenco aí, né, que tinha um elenco estrelado e não fez porra nenhuma. Contratou o Bagre Alan para ficar aí para nós e como peso para os outros técnicos, né? Infelizmente é uma palavra pesada, peso, mas é a verdade, rapaziada. O Alan é muito ruim. E daí o Flamengo implementou essa nova ideia, né? De claro que tem um peso do técnico dizer, eu quero esse jogador porque vai ser pro meu estilo de jogo, vai se adaptar bem na minha forma de pensar em campo, mas sim, tem um peso técnico, mas também tem um peso do Flamengo que vai decidir se realmente é bom para o Flamengo sim ou não, independente do técnico atual. Porque, por exemplo, se o técnico pede um jogador e o técnico no outro dia sai, e aí? Será que o outro técnico vai conseguir utilizar esse jogador? Então o Flamengo tá vendo isso e para mim é uma boa e muito boa ideia. Só mostra o quanta competência e responsabilidade a gestão do Flamengo tem, tá ligado? Porque não pensa só no curto prazo e no agora, pensa no curto prazo, no longo prazo, pensa em todas as questões que envolvem o Flamengo e que vai beneficiar o Flamengo e não dar malefícios ou malefícios ao clube, né? Então deixa aí sua opinião nos comentários. A Ana Thaís Matos sai com 12 no cotovelo, é corintiana, né? Porque sabe que se o Paquetazinho chegar agora, será que o Paquetá pode estrear já contra o Corinthians na final, hein? Será, mano? Não sei. Porque sabe que se chegar no Flamengo, rapaziada, Jorginho, Arrascaeta e Lucas Paquetá vai ser um estrago. E quando pegar o corintinhozinho dela, o time pequenino dela, ela sabe que o estrago será grande. E os palmeirenses aí, né, que tem essa corrida infinita aí, né, essa corrida cansativa de tentar se comparar e chegar ao nível do Flamengo, que pra mim nunca vai chegar. É isso, rapaziada. Eu sou o Flonfire. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e hypa com força. Valeu, falou, é nóis.